eu vim aqui resgatar e apresentar para vocês um livro que faz parte da história da literatura policial brasileira. Olá, meus queridos amigos, eu sou Rei Peixoto, autor e booktuber. Sejam todos, como sempre, muito bem-vindos ao nosso vídeo. E hoje eu vim aqui resgatar e apresentar para vocês um livro que faz parte da história da literatura policial brasileira. Eu estou falando aqui desta maravilha, O Mistério do MMM. Esse livro aqui tá com a capa aqui para ser trocada, né? Eu vou colocar uma capa dura nele, porque ele merece. Isso aqui é uma primeira edição de 1962, que eu resgatei num sebo aí, por um preço bem baratinho, e merece porque realmente esse livro faz parte da história da literatura policial brasileira. Esse é um dos pioneiros. Esse livro foi feito pelo João Condé, é um escritor excepcional, que reuniu estrelas da literatura brasileira para montar essa história, né? O Condé, que também aqui faz uma homenagem ao livro famoso, ao primeiro livro policial chamado Mistério, primeiro livro policial brasileiro, que reuniu também estrelas daquela época, grandes escritores daquela época, e sobrando um deles para fazer parte desta edição aqui, deste livro aqui, que foi justamente o Viriato Correia. O Viriato Correia foi aquele que abriu essa história aqui, que é uma história bem interessante, porque aqui não é uma antologia, cada um contando contos separadamente, mas na verdade é uma história só, uma linha narrativa só, onde os escritores vão se sucedendo, né, aos capítulos. Os capítulos vão passando e cada capítulo ficou a cargo de um escritor, e o escritor que tem que seguir essa linha tênue. É uma história policial, então tem um mistério, tem todo um quebra-cabeças a ser montado. Você imagina como isso deve ter dado trabalho, e ao mesmo tempo deve ter sido gostoso, porque o escritor aqui colocava o outro na berlinda quando inventava um mistério novo para essa história, e o segundo tinha que seguir essa linha, mastigar um pouco esse mistério, dar a sua versão e também fazer um novo mistério para o escritor seguinte. Então isso deve ter sido um jogo interessantíssimo que esses autores participaram, e eu vou dizer quais os autores que participaram desta obra, cada um responsável por um capítulo. Primeiro, como eu já disse, foi o Viriato Correia, que foi remanescente do livro Mistério, né? Tinha lá o Coelho Neto e outros escritores, que fez o primeiro livro hoje é conhecido como o primeiro livro de policial, né? Romance policial brasileiro. E aqui o Viriato Correia abre para dar a deixa para Diná Silveira de Queiroz, que eu adoro, Lúcio Cardoso, Herberto Salles, Jorge Amado, José Condé, João Guimarães Rosa, Antônio Calado, Orígenes Lessa, Raquel de Queiroz. Esses são os astros que figuram aqui, os astros literários que figuram aqui nesta obra. E como eu disse, cada um assumindo um capítulo, esticando esse mistério, desvendando alguma coisa do capítulo anterior e criando novos mistérios para que o futuro responsável pelo capítulo seguinte, né, desse conta também do recado. E Raquel Queiroz ficou de fechar essa história, de desvendar o caso e dar o ponto final à história. Ficou muito interessante. Aqui nós vamos acompanhar a história de um rico empresário, que ele dentro do apartamento dele é encontrado um homem e uma mulher morta. O homem morto na sala, a mulher, na verdade nem a mulher encontra, porque encontra uma perna lá no banheiro. E aí os nossos detetives brasileiros, eles vão, primeiro tem um detetive, eu não me recordo o nome, mas o detetive, o
delegado que dá sequência à história é um delegado chamado Delegado Brasil, que sempre pede ajuda a uma senhora de idade, a tia dele, que é uma mulherzinha de casa que tal, mas que como Miss Maple, ela vai sempre dando aquela dica para o delegado, para tirar o delegado da enrascada das investigações, né? Ele que vive cercado pelos jornalistas. E o delegado vai investigar esse crime, só que esse crime é o início de algo muito maior, porque o dono da casa não está lá, e o dono aparece no segundo momento para ser morto também. Enfim, nesse livro, melhor dizendo, nesse livro são várias mortes que se sucedem. A gente tem que imaginar que cada escritor escreve um capítulo, então eles querem fazer um capítulo rico, então tem que ter uma mortezinha, já que se trata de um livro de policial, tem que ter uma mortezinha ali para ele, para compensar no capítulo dele, né? Então a gente vê muita gente morrendo e o mistério vai se intrincando cada vez mais, e você fica dizendo como é que isso vai ser revelado, porque o dono da casa, o dono do apartamento, o rico, o milionário, não estava lá, estava em Recife, num carnaval, porque essa história acontece na terça-feira gorda. Então ele estava lá em Recife, frevando lá em Recife, na verdade fechando o negócio por lá. E quando ele chega, ele morre também, e outras pessoas vão morrendo, e a gente vai descobrindo novos personagens na história, e o caso vai sendo montado nos capítulos subsequentes com esses novos personagens que vão entrando na história. E é engraçado que no final a gente percebe que a conclusão desse caso é totalmente diferente do que a gente imaginaria no começo, né? Porque a gente descobre um complô que é feito com o intuito, claro, enfim, eu não posso entrar muito em detalhe nessa fase aqui da história, mas a gente descobre que o complô é muito mais intricado do que a gente imaginava. E o final, apesar dessa miscelânea toda de autores, de um completando o outro, o que corre o risco de dar algo errado nesse processo, a gente vai ver que no final não dá nada errado, que a história se encaixa direitinho, o final, o encerramento se encaixa direitinho, e que o final é bem satisfatório. Para mim, eu pelo menos achei muito satisfatório. Então, gente, deixa eu só encerrar aqui a parte aí da resenha, porque agora eu vou para a parte do spoiler. Quem não quiser assistir daqui para frente, saber do final da história, encerra e vai comprar seu livro, porque eu tenho a minha primeira edição, mas as edições mais recentes são vendidas até hoje. É fácil de encontrar e muita gente não conhece essa história, então vale a pena demais. Bom, o caso é que existe um grupo de vigaristas, certo? Liderados por um homem chamado Príncipe, né? Que eles estão querendo extorquir esse milionário, né? Eles estão querendo tirar a grana deles. Aí estão querendo realizar um casamento de uma das moças com esse milionário. No meio disso tem o pessoal de Pernambuco, que inclusive família quatrocentona de Pernambuco, uma mulher que vai para o Sudeste e vai se envolver com esse milionário também. Todos estão de olho na grana desse milionário, que nem grana tem tanto, porque ninguém sabe, mas ele está no processo aí de falência, de quebradeira mesmo. Durante essa história, as suspeitas caem nas costas do irmão do milionário, só que o irmão no final não tem culpa de nada. O irmão era um braço direito dele, amava o irmão, e acaba não falindo, porque sobra o dinheiro suficiente, porque o irmão era colecionador de selos, e os selos que ele tinha eram valiosíssimos. Então ele pôde depois dispor dessa coleção de selo e ainda escapar da falência. Mas só que os vigaristas não sabiam dessa história. Todos estavam ali em cima para tirar o dinheiro deles. Só que no meio desses vigaristas tinha um leão de chácara, um pau-mandado ali, que era muito violento, e acaba matando aquele casal no apartamento. Aquele casal, um deles era envolvido com a moça, era envolvida com o milionário, num acesso lá de vingança, dentro dessa própria quadrilha, né? Esse bandido vai e mata esses dois, e aí começa a haver uma série de matanças, vinganças dentro do próprio grupo, que acaba sobrando para o milionário, que morre, né? Nessa história. Durante a história ele acaba sendo assassinado também. Essa quadrilha desbaratada no final,
né? Alguns da quadrilha também morrem. A morte é completa, inclusive os próprios membros da quadrilha acabam morrendo. E o irmão do milionário acaba livre, solto, acaba, como eu disse, não quebra, acaba sobrando dinheiro para ele sobreviver e acaba casando com uma das namoradas do milionário assassinado, porque ele tinha umas 3 a 4, o cara era mulherengo mesmo. Só que a maioria delas eram pistoleiras, estavam interessadas no dinheiro dele. Essa que sobra acaba casando com o irmão dele, que era a única honesta aí da história. É um livro interessantíssimo e só em ter essas preciosidades, esses autores incríveis aqui, vale a pena conferir a história para saber como foi montada. Indico demais O Mistério do MMM, gente. Vamos conferir. Abraço, até a próxima. Fui!